Olá, professor. Olá, Tudo bem? A senhora me escuta bem? tô escutando. Pode falar, Igor. Bom, então, dá início aqui a nossa live com a professora Cristina Crispim. Ela que é bióloga, doutora em ecologia pela Universidade de Lisboa. Desenvolve um trabalho brilhante de extensão lá na UFPB, tanto com saneamento ecológico, com biorremediação de rios. E vai fazer aqui para a gente uma apresentação sobre o Probex dela, o saneamento básico ecológico. Então, professora, eu já lhe apresentei assim rapidamente e gostaria que a senhora se apresentasse para quem não lhe conhece ainda. Então, boa tarde a todos, eu sou Cristina Crispim. Nós trabalhamos na Universidade Federal da Paraíba e temos um projeto de extensão que visa, o título é Saneamento Básico Ecológico, como forma de diminuir impactos a rios e lençol freático. Então, o nosso objetivo, na realidade, o objetivo principal iniciou lá atrás com a questão da qualidade de água dos rios, né? Porque eu sou ecóloga, eu sou bióloga, né? Trabalho com ecologia e trabalho diretamente com água doce. Aliás, com ambientes aquáticos em geral. Eu tenho uma perninha também nos ambientes marinhos. Mas o nosso objetivo, então, era diminuir a entrada de poluição nos rios. E a gente sempre viu que um grande problema no Brasil ainda é a questão do esgotamento sanitário. Então, o esgotamento sanitário, geralmente ele é feito com fossas, né? Principalmente em áreas mais periurbanas, e mesmo quando já tem a coleta de esgoto pelo sistema pelo sistema, no nosso caso na Cagepa, né, pelas companhias de água e esgoto, nós vemos que as estações de tratamento de água, de esgoto, elas são precárias. Assim, o tratamento não é como deveria ser. Então ainda sai uma grande quantidade de nutrientes. Por quê? Porque são lagoas de estabilização. E as lagoas de estabilização, elas não conseguem retirar os nutrientes. Tá? Elas têm todo um tratamento, né, inicial, primário, secundário, mas a retirada dos nutrientes não é feita. Então a gente precisa realmente mudar, além de ser caríssimo, né, porque na hora para fazer um esgotamento sanitário, tem que fazer tubulações para todas as casas, fazer a coleta desse esgoto, o transporte desse esgoto e levar para as estações de tratamento de esgoto. Então, é extremamente caro, por isso que muitas vezes a gente não vê, principalmente no Norte e Nordeste, a questão do esgotamento sanitário é muito precário. Sim. Então, quando a gente, na realidade, essa história das fossas ecológicas, ela começou em 2012, quando eu recebi um aluno no Prodema, o Wellington Paes, que ele tinha esse interesse de transmitir essas tecnologias socioambientais para as pessoas. E eu já tinha falado nessas fossas ecológicas quando eu preparei as disciplinas de ecologia aplicada. Eu tenho uma disciplina que eu ministro na... Você conhece. Então, eu ministro uma disciplina chamada Ecologia Aplicada na Universidade Federal para o curso de Engenharia Ambiental e da Biologia. E eu já ficava muito encantada com essas fossas, porque eu via que, de uma maneira muito simples e prática, a gente poderia resolver grandes problemas como a falta de esgotamento sanitário. Então, quando a gente foi para... Quando o Elton chegou para mim com essa proposta, eu encaixei geral, né? Porque tinha a ver com o que eu queria fazer e também com o que eu queria fazer. Então, foi bastante interessante esse casamento, assim, das ideias. E a partir do projeto dele, nós começamos a instalar na prática. Porque eu conhecia a teoria, via nos livros, via tudo isso, mas eu ainda não tinha essa prática. Foi precisamente nessa altura que eu resolvi também fazer uma na minha casa. Então, na minha casa, eu tenho um tanque de evapotranspiração também, na área de lazer. E a partir daí, porque é o seguinte, eu gosto de transmitir as tecnologias depois que eu as experimento. Por quê? Porque aí eu já tenho mais experiência, já sei dizer, não, olha, aqui não dá certo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Diferente da gente só estar com aquela coisa, né, literária. Então, a partir daí a gente começou com essa história e eu comecei a apresentar projetos nessa direção e eu acho que a partir daí, 2014, 2015, nós começamos com essa implantação. Isso também casou com um projeto de doutorado de uma aluna do Prodema, que era a Flávia, em que nós propusemos a restauração de um rio, né, a despoluição do Rio do Cabelo. E para isso, uma das nossas intenções era também reter os nutrientes que são trazidos pelo esgoto.
Então, nós instalamos alguns círculos de bananeiras e um tanque de evapotranspiração em casas ribeirinhas desse rio. E a gente viu que foi realmente muito importante essa instalação, e foi necessário que tivesse... eu estou ficando aqui muito sem luz, eu vou acender a luz, desculpem. Tá, pode ir, professor. E então, a partir daí, a gente começou a casar os projetos, porque a gente viu que para fazer a gestão de um rio, a gente tinha que ter um trabalho integrado, né? Não adianta só tratar o rio se a poluição continua entrando e isso acaba interferindo na qualidade de água. Então, a partir do projeto da Flávia, a gente começou com esse projeto de extensão e foi bem aceito, as pessoas gostaram, quem implantou não fala mal até hoje, até quando chove muito assim, quando começa a chover muito, eu às vezes ligo para as pessoas, e aí a fossa está tudo certo, não encheu, não transbordou, não, está tudo certo, não tem problema. Então foram coisas realmente que deram muito certo. Nessa casa que nós construímos o tanque de evapotranspiração e o círculo Bananeiras, na região ribeirinha do Rio do Cabelo, nós fizemos um estudo do lençol freático em relação aos nutrientes. E aí a gente viu que tinha 2 poços. A pessoa da casa, a dona da casa, tinha colocado 2 poços. Um, inicialmente com 12 metros, que ela depois falou que estava contaminado e foi necessário abrir um segundo poço, escavar um segundo poço, de 30 metros. E eu perguntei, por que você acha que esse primeiro poço ficou contaminado? Aí ela dizia, não, isso é porque as raízes das árvores deixaram a água amarela, aí não prestou, aí eu cavei outro poço. Mas ela nunca associou a questão da contaminação do poço com o tipo de fossa que ela tinha. Então, a fossa que ela tinha é uma fossa vazada. Por quê? Porque eu perguntei, como é que é? Não, a gente sempre pergunta, e você acha que você faz algum mal ao rio, que tem algum impacto negativo? E ela dizia assim, não, a gente aqui gosta muito do rio, a gente convive com o rio há mais de 40 anos, sempre usamos muito o rio, agora é que ele está muito poluído, a gente não consegue usar, mas a gente aqui não tem tudo certo, a gente tem uma fossa. Aí eu perguntei, e essa fossa, quantas vezes já encheu? Aí ela olhou para mim e disse, não, nunca encheu. Aí eu disse assim, quantos anos você mora aqui? Ela, 48 anos. E eu disse assim, nossa, sua fossa nunca encheu, então ela estava usando em lugar. Então, é assim, as pessoas não têm essa noção, as pessoas não entendem, acham que tem uma fossa daquele jeito, ou ela realmente é furada embaixo, que muitas fossas são furadas, ou alguns pedreiros, eu digo isso porque na minha casa fizeram isso, o pedreiro perguntou se eu queria colocar uns tijolos ao contrário. E eu, como assim uns tijolos ao contrário, no fundo, né? Eu, não, porque assim ficam os buraquinhos abertos e ela não enche. Eu disse assim, qual é o objetivo de fazer uma fossa se você vai colocar... Enfim, mas o que acontece é isso, a gente sabe que muitas fossas nunca encheram, por quê? Porque estão vazando. Então, quando eu analiso... E aí vem a importância de um projeto de extensão, né, professora? De levar informação para a comunidade que muitas vezes não tem esse conhecimento. Isso. E aí chega a comunidade e levando informação para essas pessoas. Então, e eu quando disse, mas a sua fossa nunca encheu, então está vazando para algum lugar. Foi quando ela parou e ficou meio assim, sabe? Aí quando a gente analisou a água dos 2 poços dela, tanto o poço de 12 metros de profundidade quanto o poço de 30 metros tinha muita quantidade de nitrato, de amônia, de fosfato, todos os nutrientes que são originados da decomposição das fezes. E um ano depois que a gente construiu a fossa, aí a gente analisou novamente. E o que é que a gente viu? Que diminuiu em 4 vezes o nitrato, diminuiu em 5,5 vezes o nitrito, que o nitrito é tóxico, e diminuiu em 27 vezes o fosfato. Então, repara, tanto a água do poço mais raso, quanto a água do poço mais fundo, que ela usava efetivamente para consumo, elas estavam ricas em nutrientes. E aí, a amônia estava presente nos 2 também. Tanto a amônia quanto o nitrito, eles são tóxicos. O nitrato não é, né? O nitrato não é tóxico, mas o nitrato, quando entra no nosso organismo e sofre o processo digestivo, ele se transforma em nitrito, e o nitrito é tóxico. E o nitrito é cancerígeno. Então, repara, a gente pode estar, inclusive, aumentando a possibilidade de ter câncer, né? Doenças cancerígenas no aparelho digestivo, simplesmente pelo fato de estar tomando uma água contaminada. Então, quanto mais eu via essas coisas e quanto mais eu via a eficiência e a eficácia dessas fossas, mais eu ficava encantada por passar isso adiante. Então, nós fizemos algumas parcerias, isso no ano passado, aliás, no ano anterior, para o projeto do ano passado,
com a Prefeitura de Santa Rita, né? Chegamos a elaborar o projeto, fomos aplicar o projeto, porque esse projeto, na realidade, ele envolve várias vertentes, não só a construção da fossa. Então, a gente quer que as pessoas entendam o problema de não ter uma fossa adequada, ou o problema de não ter uma fossa. Porque, geralmente, nas casas, as pessoas têm a fossa para as águas negras, ou seja, para a água do bojo. Mas muitas casas, principalmente na periferia, elas têm a água cinza a céu aberto. Então, o que é água cinza? A água cinza seria essa água de lavagem, água de sabão, água de lavagem. Que o pessoal, não, isso não tem problema, não tem festa, não tem contaminação, vai para o ambiente. Só que tudo isso acaba chegando no rio. Então, quando a gente passa, eu digo isso muito para meus alunos, quando a gente passa numa rua, não está chovendo, e você vê no meio fio aquela aguinha escorrendo, aquilo é água cinza. Que vai para onde? Vai para a galeria pluvial. Que vai para onde? Vai para o rio. Então, a presença dessa água, apesar de não ter contaminantes, né, fecais, mas ela é muito rica em fósforo. E o fósforo é um indutor de eutrofização. O que é eutrofização? É quando o ambiente aquático ele se torna muito rico em nutrientes. É como se a gente estivesse adubando. A gente está adubando o ambiente. Então, se a gente aduba o ambiente, o que é que acontece? As plantas crescem. Vai proliferar de uma maneira sem controle nenhum. Isso. Então, se as plantas crescem, é o que a gente vê nos nossos rios. Se a gente for para o Rio Jaguari, para o Rio Cuiá, para o Rio do Cabelo, né, lá perto da praia, enfim, o que é que a gente vê? O rio coberto de plantas. Por quê? Porque nós estamos colocando adubo para essas plantas crescerem. Então, quando elas crescem demais, o problema não é elas crescerem ou aparecerem ou estarem lá. O problema é quando elas crescem demais. Costuma-se dizer, né, tudo que é demais não presta. E na realidade é o seguinte, quando elas crescem demais, que tapam toda a superfície do rio, o que é que vai acontecer? Não entra luz. Então, quando você tem um sistema que não entra luz, você não vai ter processos de produção primária. Concorda? Se não tem luz, não tem fotossíntese. Então, aquelas plantas estão lá. As plantas produzem oxigênio. Mas para onde é que vai o oxigênio de uma planta que tem as folhas para a atmosfera? Vai para o ar. Então, se ela não está dentro da água, o oxigênio vai para o ar. E a gente não precisa de mais oxigênio no ar, a gente precisa de oxigênio dentro da água. Então, além disso, quem realiza a fotossíntese no ecossistema aquático vai ser quem? Vai ser o fitoplâncton, basicamente, e o perifíton, né, que são as microalgas que estão na água. Só que se essas plantas não têm luz, não vão estar produzindo como deve ser. E nós vamos ter outro problema, é que se tem muita planta, vai ter muita degradação. Muitas folhas morrendo, muito pedaço caindo, tudo isso vai para o fundo e vai decompor. Então, se nós temos aumento nessas taxas de decomposição, nós vamos ter aumento das bactérias decompositoras e dos fungos, vai haver consumo de oxigênio e o oxigênio da água diminui. E aí a gente começa a ter também reações químicas que elevam o mau cheiro, né, por conta do sulfato presente na água. Ou seja, a gente passa a ter um ambiente em degradação e não em produção. Então, tudo isso afeta a biodiversidade, principalmente os peixes, né? Coitado dos peixes, que é que mais precisa de oxigênio, são os que primeiro desaparecem. A senhora comentou sobre a separação do sistema, né? Águas escuras e águas cinzas. E no sistema convencional isso não ocorre na prática. Mesmo que tenha acesso ao esgotamento sanitário, não tem uma separação do sistema, não vai tudo junto. Eu queria que a senhora comentasse o porquê disso ocorre, porque a gente sabe que isso acaba encarecendo o sistema de tratamento, né? Porque as águas cinzas, em tese, necessitam de um tratamento menor, digamos assim, em relação às águas escuras. É verdade. Eu queria que a senhora comentasse um pouco a importância da separação do sistema, porque não ocorre essa separação de fato no sistema convencional. Então, no sistema ecológico, a gente faz essa separação por quê? Você já falou muito bem. Porque na fossa do tanque de evapotranspiração, a fossa para a água negra, a fossa para o bojo, que vem com as fezes, ela precisa de um tratamento mais adequado. Ela precisa de um tratamento em que a fossa seja impermeabilizada para não ocorrer infiltração, contaminação ambiental. Enquanto que a outra água é muito mais simples. Né? Como você mesmo falou, e como eu já tinha falado, é mais rica em fósforo. Né? Não tem tantos patógenos, não tem uma série de coisas que não vão contaminar tanto o ambiente. O problema é esse fósforo chegar no ambiente aquático. Tá? Então, o que acontece? Enquanto a gente tem essa água cinza, num processo muito simples de tratamento, a gente faz simplesmente o círculo de bananeiras. Então, o círculo de bananeiras, ele vai trazer
vai ser feito apenas um buraco com 1 metro de diâmetro por 1 metro de profundidade, em que a gente vai colocar troncos, pedaços de madeira lá dentro. Esses pedaços de madeira vão servir de substrato para um biofilme também, só que esse biofilme vai ser degradador, né? Vai ter também ali bactérias, fungos e protozoários e etc., que vão ajudar no tratamento dessa água, e o fósforo e todos os nutrientes vão ser utilizados pelas plantas que a gente coloca em volta, que são as bananeiras. Então, você não precisa mais do que isso. O único gasto desse tipo de fossa é o cano, geralmente um cano de 50, que a gente coloca entre a casa e a fossa, tá? Ela vai precisar estar na luz, né, porque precisa de receber sol, mas o custo é mínimo. Com isso, você evita toda aquela água de escorrência, né, que a gente vê pela rua. Então, se você for em bairros mais de periferia, é muito comum, você encontra sempre aquela água escorrendo a céu aberto. Até outros bairros, no Geisel, eu tenho visto no Geisel várias vezes, essa água correndo a céu aberto. Então, tudo isso poderia ser evitado se a pessoa tivesse um espaço, que é uma das vantagens, por exemplo, de João Pessoa, que ainda tem uma distribuição muito horizontal, tá? Pelo menos em muitos bairros, é muito mais horizontal do que vertical. E com isso, tem sempre um quintalzinho, alguma coisa. Então, essa fossa ocupa 2 metros quadrados. Então, com 2 metros quadrados, você resolve todo o problema de água cinza que está sendo lançada no ambiente. A outra é um pouquinho maior, mas é do tamanho de uma fossa convencional. Então, o objetivo até seria a gente transformar essas fossas convencionais, né, porque às vezes não tem espaço para 2 fossas, numa fossa ecológica. A fossa ecológica do tanque de evapotranspiração, ela é muito mais barata de ser construída do que uma fossa convencional. Por quê? Primeiro, a fossa convencional, em geral, tem 2,5 metros, 3 metros de profundidade. Essa daqui não, é 1,5 metro. Então, você já gasta menos tijolo, cimento, por aí. A fossa convencional leva uma laje sobre ela, e ela fica vazia, para receber o líquido. Essa nossa não leva laje. Então, aí você torna a tua fossa, de novo, mais barata. Tá? E em cima dela, vai ter um sistema de produção de alimentos, onde você coloca também as bananeiras. Por que a gente coloca as bananeiras nessas fossas? Porque as bananeiras, elas têm uma grande capacidade de absorção de água. Então, num sistema natural, dependendo das condições climáticas, tem mais sol, menos sol, elas podem absorver 15 litros a 80 litros por dia. Então, isso é o suficiente. Se a gente contar quantas vezes o banheiro, né, o bojo vai tirar água, se uma descarga de bojo tem mais ou menos os 8 litros, aí a gente tem essa noção que 2 bananeiras resolve sem problema. Então, todo aquele tratamento inicial, porque o tanque de evapotranspiração, ele vai ter uma câmara de fermentação. Essa câmara de fermentação pode ser feita ou em alvenaria também, né, a caixinha que tem orifícios de saída, que é para o líquido sair para fora, ou de pneu. Né? Essas fossas, o círculo bananeiras e o tanque de evapotranspiração são propostas da permacultura, tá? Não são propostas nossas, a gente só está replicando. E eles utilizam muito o reuso de materiais, o aproveitamento de resíduos, etc. Eu, pessoalmente, se a pessoa tiver condição de fazer da alvenaria, eu acho melhor. Por quê? Porque a gente vai produzir alimentos em cima. Então, o pneu, de alguma forma, tem poluentes, né? Não só metais pesados, como os hidrocarbonetos e tudo isso. E então é melhor a gente fazer de alvenaria. Entre essa câmara de fermentação, que é onde vai ocorrer o primeiro tratamento anaeróbico, então não tem oxigênio, por isso que chama de fermentação, vai haver o primeiro tratamento que os organismos vivos que estiverem ali, patógenos, vermes, etc., vão morrer, porque não tem oxigênio. Então esse é o primeiro tratamento. O segundo tratamento é quando essa água extrapola dessa câmara de fermentação e vai para as laterais. Entre essa câmara de fermentação e as paredes da fossa, a gente vai ter metralha, material grosseiro, que também vai servir de substrato para bactérias, fungos, etc., fazerem o seu processo de decomposição. Então, todo esse tratamento biológico vai ocorrer lá embaixo. À medida que essa água vai subindo, porque para baixo ela não pode ir, ela vai subir, né? Vai ascender, ela vai passar por camadas de filtragem. Então, vai ter uma camada de brita, uma camada de areia, uma camada de terra, e as plantas são colocadas em cima. E aí a gente coloca geralmente uma bananeira em cada ponta, né? E aí tem que fazer um desbaste das bananeiras, senão elas crescem demais. E pode fazer outros plantios, pode plantar o pé de mamão, também aguenta bem.
ou hortas, pode colocar couve, alface, tomate, o que der para colocar, pode colocar. Então, algumas que a gente já colocou, tinha até melão, que o pessoal tinha colocado melão em cima. As últimas que a gente fez agora, lá em Paudalho, em Pernambuco, o senhor da casa plantou milho, tá? Na época de São João, usou a fossa para fazer o plantio de milho. Então, isso é extremamente interessante, porque você está fazendo o reuso da sua água, tá? E eu fico pensando, por exemplo, porque o nosso projeto também tem parceria com a ONG Milagres Sertão, e a gente vai tentar instalar essas fossas lá no sertão. Porque lá, como é muito mais limitado em relação à disponibilidade de água, aí a gente pode tentar fazer algo de reuso ali para que as pessoas possam manter, não percam aquela água. Além de não poluir o ambiente, ela acaba sendo aproveitada na produção de alimentos. Professora, eu acho que deve ser uma dúvida muito comum entre os consumidores, digamos assim, do sistema, que é se os alimentos podem ser consumidos sem nenhum problema. Então, boa pergunta, né? Porque todo mundo fica logo... Sabe aquela história de comer jambo do cemitério? Eu não como jambo do cemitério, né? Eu como. Porque é o seguinte, na realidade, tudo são processos naturais. A matéria orgânica morta, né, a matéria orgânica residual, seja as fezes, seja, né, no caso do cemitério, as pessoas que morreram, etc., elas vão sofrer processos naturais de mudança, né? Então, eles vão passar, aquilo vai deixar de ser o que era, e vai se transformar em carbono, nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio, por aí fora. Então, nesse processo de decomposição, que são os ciclos biogeoquímicos, a gente volta a ter novamente nutrientes, volta a ter novamente compostos que são naturais, e é o que as plantas vão absorver, são chamados sais minerais. Né? Todo mundo lembra, desde o primário, que as plantas, para realizar a fotossíntese, absorvem água mais sais minerais. Então, esses sais minerais é que vão dar a vida àquela planta, porque vão ser o próprio corpo daquela planta, do que for. Por que é que não tem problema fazer isso? Porque as plantas têm um sistema radicular, as raízes, elas só absorvem água mais sais minerais. Elas não absorvem bactérias, lombrigas, vermes, e por aí fora, entendeu? Então, não há esse perigo, porque as plantas só conseguem absorver água com os sais minerais dissolvidos na água. Tudo que seja particulado não consegue entrar. Além disso, mesmo assim, né, sabendo disso, já há várias pesquisas que mostram que os frutos e as folhas não têm contaminação gerada da própria fossa. Aliás, trabalhos que mostraram que dentro daquele espaço da fossa tinha menos contaminação do que fora do espaço da fossa. Então, por quê? Porque ali está tratado, ali já sofreu todo um processo de tratamento. Enquanto fora, não. Fora acaba tendo fezes de animais e algumas coisas que acabam contaminando também o ambiente. Então, podem comer a banana à vontade, né? Eu já comi muita banana de fossa. É mais doce ainda do que as outras bananas, ela é muito boa. E o sistema é de segurança. A gente aqui trabalha muito com compostagem. E aí eu sempre digo que a compostagem ela fecha o ciclo do alimento orgânico, do resíduo orgânico. Né? E é o mesmo caso aqui do sistema de saneamento ecológico, que aí fecha o ciclo também do alimento. Isso. A senhora comentou no início que, infelizmente, no Brasil, acho que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário. E no Nordeste, se eu não estou enganado, são 28% só da população que tem acesso ao sistema. E aí eu queria que a senhora comentasse qual a importância do saneamento ecológico como alternativa a esse sistema convencional, principalmente para comunidades rurais ou comunidades de baixa renda, que não têm acesso ao sistema de saneamento convencional. Isso. Então, na zona rural, eu até indico essas fossas para qualquer região, pode ser na zona rural como pode ser na zona urbana. Também na zona rural, cerca de 24% das pessoas apenas têm acesso ao esgotamento sanitário, né? Até esse convencional, que tem vários problemas ainda de contaminação. Então, eu pessoalmente, se eu pudesse, né, eu transformaria esse sistema convencional, eu não transformaria o que está feito, mas ao invés de gastar uma grande quantidade de verba, né, da prefeitura, para poder construir galerias de esgoto, fazer essas ligações, essas coletas de esgoto nas casas das pessoas, tentaria incentivar, capacitar essas pessoas a construir essas fossas ecológicas. Isso onde nós temos as casas individualizadas, tá? Que grande parte da pessoa ainda tem. Então é possível fazer isso e com isso a gente consegue resolver
vários problemas. Não só a questão diminuir a poluição que está chegando no rio, né, que é também o nosso objetivo, mas também a questão da saúde pública. Porque vocês sabem que aquela água fica escorrendo, gera mau cheiro, gera barata, gera mosca, gera mosquito, gera tudo que não presta. Isso acaba se refletindo na saúde humana. Então, até há um ditadozinho, há uma citação no trabalho científico que diz que para cada R$1 que se gasta em saneamento básico, se poupam R$4 na saúde. Então, repara, neste caso, as fossas ecológicas elas são muito mais baratas do que as outras, e o círculo Bananeiras mais barato ainda, e evitaria essa história de estar essa água escorrendo a céu aberto, tá? Então, isso para a questão das pessoas, saúde das pessoas, seria muito melhor, e não só, o próprio bem-estar, porque a pessoa não teria mais aquele mau cheiro, aquele cheiro de esgoto, né? Aquela água que fica presa, água parada, que é constante quando a gente vai em determinadas comunidades. Então, é possível que a gente consiga fazer isso. Nosso projeto vai trabalhar diretamente com 2 comunidades, mas a gente, agora com a questão do isolamento social, a gente está tentando abrir para quem quiser. Ou seja, quem quiser fazer uma fossa pode entrar no nosso Instagram, pode falar conosco, mandar e-mail, que a gente ajuda à distância. Mas a gente já tem assim, um compromisso de trabalhar junto com a comunidade São Rafael e a Tito Silva, ali no Rio Jaguaribe, no entorno do Rio Jaguaribe. Então já conversamos com as pessoas, elas têm interesse, e a gente ia passar para essa fase agora da sensibilização e da capacitação. Porque é importante, como eu falei, os nossos projetos não é só chegar e fazer a fossa, a gente tem que ter um pouquinho de educação ambiental também. A gente quer que as pessoas entendam as consequências daquela forma de fazer a gestão do seu resíduo líquido. Então, se o Pode continuar, professor. Não, pode falar aí. Elas têm que se aprimorar, tomar conta do seu sistema, né? Porque vocês vão poder estar lá para a vida toda delas. Então, elas têm que se empoderar do sistema para dar continuidade. Isso, porque é o seguinte, a gente entende que as pessoas não fazem por mal. Eu penso assim, eu acho que as pessoas não fazem por mal, elas fazem porque não sabem a consequência daquilo que estão fazendo. Então, porque é comum, não, isso é água servida, água de lavagem, não tem problema, pode ir para a rua, não tem problema. E realmente não tem, assim, não teria problema se não tivesse tanto sabão e se não chegasse no rio. Mas tem vários problemas, como a gente já falou, tem a questão da proliferação de insetos, tem a transmissão de doenças, isso aumenta muito a questão da presença de diarreias na população. Então são coisas que as pessoas não sabem disso. Então ela não sabe que é o fato de ter aquela água ali que provavelmente os filhos dela vivem com diarreia, ou mesmo os adultos, etc. Então a gente fez agora um trabalho no estuário do Rio do Paraíba, como aluna do doutorado do Prodema, e ela fez esse levantamento. A maior parte das fossas são fossas convencionais, mas a maior parte da água vai de escorrência também, e a maior parte das doenças são principalmente as diarreias. Então, repara, se a gente conseguisse que essas pessoas evitassem esse tipo de doenças, a gente estaria livrando também os sistemas de saúde de tanta gente estar necessitando deles. Então, ainda mais agora, nestas situações em que a gente só quer ir para o médico se for mesmo urgente. Mas são formas, é como eu costumo dizer, são formas simples e que resolvem. E que as consequências disso, de não ter esse tipo de poluição, elas são em todos os níveis. É bom para o rio, é bom para os solos que não ficam contaminados, é bom para a saúde das pessoas, o próprio bem-estar com a questão do mau cheiro, né? De não ter o mau cheiro. Até para a economia também, né? Porque uma pessoa que fica doente, ela vai faltar ao trabalho por consequência, e prejudica a economia. Professor, esses sistemas, eles podem ser implantados em maior escala, por exemplo, em escola, um restaurante, ou só mais individualizado em casas? Não, eles podem ser em maior escala. Inclusive, no projeto que a gente teve com Santa Rita, a gente teve lá numa comunidade, e tivemos também no Rio Grande do Norte, em que as casas eram muito juntinhas, aí não tinha condições. Então, a nossa proposta era juntar várias casas, sei lá, juntar 5, 6, 7 casas da rua, e escorrer e levar esse resíduo para uma fossa única, que seria da rua, por exemplo. E aí a gente faria elas maiores. Então, o tamanho da fossa do tanque de evapotranspiração, ele vai depender do número de pessoas que está liberando esse resíduo. Então, eles propõem 2 metros cúbicos por pessoa, 2 metros quadrados por pessoa, que acaba sendo 2 metros cúbicos, porque ela tem 1,5 metro de profundidade. Mas a nossa proposta até seria uma fossa de 7 metros por 3, mais ou menos.
e também em Santa Rita a gente ia fazer isso pela região. Então a gente ia fazer 2 fossas maiores, e é essa proposta também que a gente está tendo para a praia de Coqueirinho, em Jacumã, no Conde, né? Porque lá tem vários restaurantezinhos, então para não fazer uma em cada um, a gente faria talvez a fossa, o Círculo Bananeiras individual, mas a gente ia fazer a coleta do resíduo dos banheiros para umas fossas maiores e ficar concentrado. Então, tudo pode ser visto desde que seja calculado, porque isso já tem o preceito, né? Já tem a metragem correta para o número de pessoas. Esse dos bares é interessante porque acho que até no Jacaré, há um tempo atrás, né, quando existiam ainda aqueles bares, muitas vezes o esgoto ia direto para ali o rio, e foi assinado o TAC, vários TACs, e mesmo assim não deu jeito, até que a solução foi retirar os bares, quando a solução podia ser bem mais simples. Então, eu costumo dizer que às vezes, né, ali também foi questão de legislação, etc., não tinha como fugir. Mas eu costumo dizer que às vezes, ao invés de a gente dizer, não, você está fazendo errado, tem que sair, a gente pode dizer, não, você está fazendo errado, vamos corrigir. Porque às vezes nem é necessário tanta verba e consegue-se manter as ações, porque a gente sabe que as pessoas precisam ter a renda, né? As pessoas precisam ter o poder econômico. E o que a gente precisa é fazer com que essas atividades elas sejam menos impactantes. Então, eu não quero que ninguém perca o emprego, não quero que ninguém saia dali, eu quero realmente é que ela deixe de fazer a poluição para o rio que fazia. E isso, como a gente está divulgando, pode ser feito de uma forma muito simples e muito barata. Então, eu acho que... Mas eu acredito que no ano que vem, a gente está fechando um projeto, né? No ano que vem, acredito que ali na região do Jaguaribe, a gente vai conseguir ter uma ação mais incisiva. A gente fez alguns testes, não com a construção das fossas ainda, mas a nível da biorremediação no próprio rio. Mas o projeto que a gente vai aplicar no ano que vem será incluindo também a construção das fossas. Como falei para vocês, a gente tem que fazer as ações integradas. Não adianta só corrigir o rio ou só fazer segurar o esgoto, mas ainda tem muitos problemas no rio, enfim. Tem que ser ações integradas para a gente ter um resultado melhor. Maravilha. Perguntaram aqui, professora, se pode ser construído também para prédios de até 100 pessoas. 5 pessoas, você quer dizer 5 apartamentos, 100, né? 100 pessoas. 100 pessoas. Isso. Pronto, tudo vai depender do tamanho dessas fossas. A gente pode também fazer sistemas integrados. Então, digamos que a fossa não vai ser o suficiente porque vai ter água demais. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa fossa com dreno para um sistema de wetland, ou jardins filtrantes. O jardim já é um jardim que já pode ser do próprio edifício. Então, o fato de ser edifício não impossibilita. Tem que ser feito o cálculo de maneira que não haja depois problema estar essa água extravasando. Então, se a gente vê que o espaço, porque tudo depende do espaço que a gente tem. Então, se a gente tiver um espaço que seja grande, né, a edifício tem espaços muito grandes. Então, aí dá para fazer tranquilo uma fossa maior, ou fazer várias fossas, dividindo o prédio, né, para uma fossa para um lado, uma fossa para o outro. Tudo isso pode ser revisto, pode ser analisado e pode ser proposto. Se a gente vê que tem pouco espaço, aí a gente pode tentar fazer as fossas menores, mas com um sistema integrado de jardinagem, que é os chamados wetlands artificiais. Entendi. Eu esqueci de comentar, mas vocês podem mandar perguntas aqui para a professora, que eu vou repassando aqui na medida do possível. Sobre os apartamentos ainda, às vezes tem que ver também a disponibilidade de espaço que o prédio tem, né, para adaptar o sistema. E também, às vezes, não é possível tratar 100%, mas, não sei, uma porcentagem, 50% dos apartamentos, alguma coisa assim, já é um benefício. E, professora, como é que os alunos da UFPB fazem para participar, ou voluntários? Como é que faz para participar do projeto? Tá, deixa eu tentar só fazer um comentário anterior. No caso de não ter espaço realmente para fazer uma fossa maior adequada à demanda das pessoas, a gente pode fazer essa água passar por essa fossa, de todo jeito, e depois fazer um dreno diretamente para o esgoto que já deve existir no prédio. Então, de qualquer forma, esse resíduo já iria mais tratado para o ambiente, ou para uma estação de tratamento de esgoto. Os alunos, todo ano a gente tem o projeto, né? Anualmente ele é, né? Esqueci a palavra, renovado. E aí, naquele período, os alunos já sabem que tem os projetos ProBex e eles se instalam, né? Eles se inscrevem.
Então, geralmente a gente seleciona um bolsista, mas todos, no nosso caso, todo mundo que quiser participar como voluntário, ele é bem-vindo. Esse ano nós estamos com 2 projetos. Nós estamos com o projeto de saneamento básico, que é esse, e nós estamos com um projeto na UFPB, no município, em que nós estamos incentivando e capacitando as pessoas para fazerem biodigestores caseiros. Então, o biodigestor é um sistema que vai fazer também um sistema de digestão, né, de decomposição de matéria orgânica, mas que vai produzir 2 subprodutos muito interessantes. Um é o biofertilizante, que serve como adubo, e o outro é o biogás, que pode ser usado no gás de cozinha. Então, em grandes sistemas de produção animal, eles utilizam na produção de energia elétrica, né? Os aterros também utilizam na produção elétrica. Mas a gente está fazendo, a gente está trazendo esses equipamentos a nível domiciliar. Então, a gente pode fazer coisas simples, como com 4 bombonas de 200 litros, como a gente pode fazer algo escavado, com uma caixa d'água em cima de 2.000 litros para armazenar o gás. Então, são sistemas minimizados para que possa ser feito a nível domiciliar. O nosso objetivo, junto ao pessoal que mora no Rio, é de pegar, porque geralmente se usa com fezes de animais. A gente quer pegar essas plantas aquáticas que crescem demais nos rios e colocá-las nesses biodigestores, para as pessoas transformarem isso em gás de cozinha. Muito bom. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Estou perguntando qual o valor médio para a construção das fossas ecológicas. Olha, porque a gente tem feito agora junto com as prefeituras e elas têm bancado os materiais. A última fossa que eu fiz alguns anos atrás custou cerca de R$300. Mas porque é o seguinte, o mais caro vai ser o cimento e o tijolo e a brita, tá? E o encanamento, né? O tijolo a gente não utilizou. Então, a gente fez daquele estilo tela-cimento, ou ferro-cimento, que o pessoal chama, em que a gente coloca tela de galinheiro, aquela tela de plástico, não precisa ser de metal, a gente dá uma camada de cimento primeiro, coloca aquela tela, coloca uns pinozinhos para segurá-la no cimento, dá outra camada de cimento. Então, com isso, a gente já evita de usar e tem que botar um produto impermeabilizante. Já evita o tijolo, tá? Depois, usamos os pneus mesmo. Na parte onde a gente ia colocar a brita, né, que é logo acima dos pneus, a brita era R$120 o metro cúbico na altura. A gente usou 1 metro cúbico. Então, optamos por usar resíduo de marmoraria, aquelas casas que vendem pedra. Porque eles geram um resíduo pequenininho, parece uma britazinha. Então, que foi R$50 ao invés dos 120. Como o projeto não foi financiado, a gente estava bancando, aí tudo que era para gastar menos, mas ficou por volta de R$300. Mas era uma fossa que acho que era 2,70 m por 1,30 m, alguma coisa assim. Porque eram só 3 ou 4 pessoas na casa. Então, tudo vai depender do tamanho da fossa, e o tamanho da fossa vai depender da quantidade de pessoas que moram nessa região. E a senhora disse que atua em Santa Rita, em Paudalho, se eu não me engano. Eu já vi também projetos no Conde da senhora. Como é que a senhora chega na comunidade e como é que faz para ser contemplado, digamos assim, pelo projeto? Então, muitas vezes a gente chega primeiro na prefeitura. E quando tem o apoio da prefeitura, eles já indicam, olha, aquela comunidade está precisando, aquele lugar está precisando. Por exemplo, na prefeitura do Conde, a própria Semã, eu acho que foi no... eu esqueci o nome. Onde produzem as mudas, né, o viveiro. Então, o viveiro da prefeitura da Semã instalou no próprio viveiro já uma fossa modelo. Então, a partir daí, depois porque a gente faz tipo oficina para ensinar, tá? Então, fazemos também tipo mutirão. Todo mundo ajuda, todo mundo vai lá botar os pedaços de metralha, quem é mais específico, né, pedreiro ou alguém que saiba do assunto, vai fazer as paredes, vai fazer o fundo, mas, na realidade, a gente acompanha todo o processo para aprender. Porque o nosso objetivo não é só fazer a fossa em si, é as pessoas entenderem como funciona, entenderem a diferença de ter um tipo de fossa e outro, e, ao mesmo tempo, elas poderem divulgar, né? Então, a divulgação desse conhecimento para a gente é muito importante. Com certeza. E depois que vocês implantam o sistema numa comunidade, por exemplo, quanto tempo tem um acompanhamento depois para saber se está dando tudo certo?
quais os cuidados que as pessoas devem ter já com o sistema implantado para que ele funcione corretamente. Então, os cuidados a ter é o seguinte, nós estamos lidando com um sistema vivo. Então, nós temos bactérias, temos fungos, a gente não pode colocar produtos muito fortes. Por exemplo, ácido muriático, soda cáustica, porque isso realmente vai matar as bactérias e elas vão deixar de fazer o tratamento. Então, o que a gente orienta é que as pessoas não façam esse tipo de uso. Água sanitária, detergente de louça, detergente do chão, essas coisas podem usar tranquilo. Né? Até de preferência mais diluído. Pode jogar na fossa, não tem problema. Agora, outros produtos químicos mais fortes, a gente evita, seja ácido, seja básico, porque aí vai alterar realmente. E chega nas plantas e as plantas morrem também. Então, sempre lembrar que nós estamos lidando com o sistema vivo. O cuidado maior é esse. Na hora da implantação, é ver o local, porque o local tem que ser iluminado, né? Quanto mais luz, quanto mais sol, mais fotossíntese as plantas estão realizando, e com isso mais água está sendo tirada do sistema de tratamento para a atmosfera. Essa água ela vai ser devolvida como água pura para a atmosfera, pelos processos de evapotranspiração. Então, por isso que ela geralmente não enche, ela não vai encher. A gente não tem nem o custo do limpa-fossa ir lá para limpar a fossa, porque ela não vai encher. E já temos conhecimento de fossas bem mais antigas, que já estão com 16, 17 anos e não deu problema. Então, elas realmente duram muito tempo. O que é que eu faço nas minhas fossas que eu geralmente construo? O cano que vem do bolso sanitário, né, que é um cano de 100 que vai para baixo, geralmente eu boto um T com uma parte para cima. Então, se um dia, daqui a 20, 30 anos, ela acabar enchendo ou acabar entupindo, porque eu imagino que algum material fibroso vai se gerar nesse material e não vai decompor tão rápido, se isso acontecer, a gente pega um limpa-fossa e consegue tirar. Mas aí não será com a frequência que a gente usaria. Até hoje nunca precisei nas minhas. Maravilha. Perguntaram aqui, professora, se a FUNASA apoia algum projeto que a senhora participa. A FUNASA. Eu já fui, inclusive, na FUNASA apresentar estes projetos. Todo mundo achou muito interessante, muito legal, mas depois nunca teve nenhum contato, nunca teve nenhuma procura. Então é triste, né? Porque realmente até nas áreas rurais que eles trabalham tanto, seria interessante de fazer associado com essas fossas. Sim, deixa eu ver se tem mais perguntas. Estão elogiando aqui a Semana do Conde. Deixa eu ver. Muita gente participando, elogiando a professora. Obrigada, gente. Comentando sobre o prédio. Estão perguntando sobre o banheiro seco, professora. A senhora trabalha com banheiro seco? Não. Então, dentro das fossas ecológicas, nós temos 4 tipos diferentes. Pelo menos eu conheço 4 tipos diferentes. Essas duas que a gente trabalha, que é o Círculo Bananeiras e o tanque de evapotranspiração, e tem também as fossas biodigestoras, que foram desenvolvidas pela Embrapa. Essas fossas biodigestoras, elas são interessantes, elas são como um biodigestor também, mas ela vai gerar um resíduo, ela vai gerar um efluente. Então, se a pessoa não tiver como aproveitar aquele efluente, que é um biofertilizante, ele já está tratado, etc., vai acumular um líquido que vai ter que dar um destino adequado. Então, se for numa região em que a pessoa planta agricultura ou faça uma agroecologia, tranquilo, você pega aquele resíduo, vai enchendo as caixas d'água, um tanque ou o que for, pode até usar na irrigação. Agora, se for numa residência, que é onde a gente está trabalhando mais, assim, residências menores, aí você não vai ter como dar destino àquilo. O banheiro seco é outra coisa que também requer manejo. No banheiro seco, trabalha tipo compostagem, né? Todas as fezes são lançadas naquela caixa, vai sofrer um processo de compostagem, né, na presença de oxigênio, que ela acaba sendo um processo aeróbio, diferente desses outros que é anaeróbio, e você vai gerar um resíduo, aliás, vai gerar um adubo, né, um composto, que você vai ter que ir lá, tirar daquela caixa e botar em algum lugar. Então, quando é numa área que você pratica agricultura, sem problema, mas quando não é, você vai fazer o que com aquilo, entendeu? Então, por isso que a gente opta por trabalhar com círculo bananeiras e com tanque de evapotranspiração, porque elas não geram efluente nenhum. Então, você não tem que mexer em nada. A única fossa que tem manejo é o círculo bananeiras, porque aquelas madeiras que a gente coloca dentro do buraco, com o tempo elas vão decompondo e elas vão diminuindo, né? Vai desaparecendo. E vai virar nutriente que as próprias plantas estão absorvendo. E aí, de vez em quando você vê que aquela parte superior está baixando, você só tem que reabastecer com mais madeira. É o único manejo que tem, é o círculo bananeiras, e é muito simples. Mas o tanque de evapotranspiração,
você não precisa se preocupar nunca mais com ele, porque ele não gera resíduo, ele não gera efluente, o único problema que você tem realmente é controlar o tipo de produtos que você está jogando dentro da sua fossa. Só se preocupar em comer as bananas. Tem que comer as bananas, comer mamão, comer couve, comer o milho, ela está plantando milho em cima da fossa. É isso. Tem muito elogio aqui, professora, muita gente participando, agradecer bastante a participação das pessoas. E eu acho que é isso. Eu paguei 2 disciplinas com a professora, uma na graduação, que foi Ecologia, e uma no mestrado, apesar de não ter feito mestrado lá no Podemos. E algo que sempre me marcou na professora foi esse lado puxado para a extensão, né? Porque, às vezes, a universidade fica muito dentro da universidade mesmo, faz pesquisa para a universidade. E aí eu acho que a extensão é fundamental, ainda mais no período que a gente está vivendo hoje em dia. E a professora sempre puxou muito para esse lado da extensão, e é algo que eu sempre tento levar, tanto nos meus projetos pessoais, como aqui na Aroeira. Então, só agradecer mais uma vez a professora. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Como dimensionar o biodigestor? Aí é mais complicado de falar. Então, Tenta aí, professora. O biodigestor, ele depende principalmente do resíduo que você vai usar. Por exemplo, se você vai ter animais, se você vai usar fezes de animais, que é o que o pessoal usa convencionalmente, você tem que saber quantos animais você tem para calcular quanto esterco vai ser produzido para dimensionar o teu biodigestor. No caso das plantas que a gente está tentando propor, ou no caso da pessoa, por exemplo, eu tenho um biodigestor caseiro na minha casa que eu utilizo com fezes de cachorro, porque era a única coisa que sobrava. Eu fazia compostagem com resíduo orgânico. Depois pensei, esse material todo, casca de fruta, isso aqui é bom para criar galinha. Aí comecei a criar galinha. Aí não tinha mais resíduo orgânico nenhum em casa. Mas tinha os cachorros, porque o cocô de cachorro não dava para ninguém. E aí eu pensei, eu vou fazer um biodigestor caseiro. Aí fiz aqui em casa, só que o meu está mal feito. Eu estou esperando que o meu filho até hoje venha corrigir. Porque eu estou perdendo gás. Eu estou perdendo gás. Mas eu estou produzindo um ótimo biofertilizante. Eu estou usando esse biofertilizante, inclusive, para a produção de microalgas, culturas de microalgas, que eu trabalho também com plâncton. Então, vejam que, mesmo em casa, a gente pode fazer, adequar o tamanho desses equipamentos, seja o biodigestor, seja a fossa, seja o que for. Maravilha. Perguntaram aqui, professora, se os beneficiários do projeto recebem algum tipo de documento, como a planta de localização das fossas, algum certificado, alguma coisa. Então, no final, os alunos de extensão, eles recebem um certificado de participação no projeto, né? E todo o material que é produzido, inclusivamente a gente faz publicações, os alunos participam desses materiais, desde que estejam trabalhando em parceria. Agora mesmo, nesse momento, a gente está com um capítulo de um livro, né, um livro até internacional, que já nos mandou para fazer as correções e a gente está agarrado nisso, mas os alunos ficam sempre envolvidos em tudo que é realizado. Seja no dar o curso, no fazer o trabalho de extensão, eles têm que fazer relatórios, né, no final. Desses relatórios a gente depois acaba direcionando para algumas publicações, então eles nunca estão fora, além de ter esse certificado que lhes garante que participaram dos projetos de extensão. Em relação às pessoas das comunidades, acho que seria interessante a prefeitura, não sei, dar algum tipo de desconto, algum imposto, alguma coisa. Tem algum benefício nesse sentido que eles recebem? Algum certificado, alguma coisa? Não, no momento ainda não. E nas comunidades a gente meio que está chegando. A nível de prefeitura a gente está trabalhando mais ativamente. Mas nas comunidades a gente está chegando. E a gente espera que nesse ano, porque seria, por exemplo, interessante, eu até digo isso na minha própria casa, seria interessante, já que eu não gero resíduo, né? O meu lixo é uma sacolinha de plástico por semana, só com o resto de plástico. Então, as pessoas realmente deveriam ter, mas eu acho que já tem alguma coisa, mas eu não sei se engloba essa questão do resíduo líquido, que é na prefeitura tem uma lei que dizia que se a pessoa tivesse tantos por cento da casa sem estar impermeabilizado, tinha 10% de desconto no IPTU. Se tivesse cisterna, tinha 10% de desconto no IPTU. Se tiver, entendeu? Então, para cada ação, até chegar ao valor de 50%. Isso era um projeto de lei quando eu li. Eu não sei se foi aplicado e se foi aprovado. Mas eu acho que algo nesse sentido seria bastante interessante. A pessoa receber pagamento de IPTU, etc. Nessas comunidades, que provavelmente não pagam IPTU, não sei, talvez pudesse haver outro tipo de compensação, porque realmente, se cada pessoa passasse a ser responsável pelo tratamento dos seus resíduos, o benefício para a prefeitura, em termos econômicos, seria muito interessante. Com certeza. No caso dos resíduos sólidos, só para dar um exemplo,
eu coordenei um projeto lá no Verde Green, no Hotel Verde Green, e a gente instalou composteira e minhocários no hotel para reciclar os orgânicos produzidos pelo próprio hotel. Lá em cima. Lá em cima na horta e embaixo também, na garagem, tem os minhocários. É muito legal lá. E aí a gente conseguiu reciclar acho que 20% dos orgânicos gerados no hotel e a partir disso conseguiu negociar com a Elu uma redução na taxa que eles pagam de coleta. Porque a taxa de coleta lá era em torno do volume gerado, de resíduo gerado pelo hotel. E aí, como 20% estava sendo desviado do aterro, né, a gente conseguiu conversar com a Elu para tentar diminuir essa taxa. Então, acho que tem que pensar em alguma coisa para o resíduo líquido também. Né? Semelhante, com certeza. A gente tem um exemplo da Impasa. A Impasa também faz a compostagem lá e também diminui muito a quantidade de resíduo que vai para o aterro. Foi a Silvana, foi nossa aluna também, a querida Silvana. Muito boa. Professora, faltam só 9 minutos para acabar o tempo aqui do Instagram, porque é uma live, ele corta com 1 hora. Então, se a senhora tiver alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é que eu costumo criticar a mim mesma, né? Quando eu vejo muita coisa sendo mal feita, muita coisa assim, cara, a culpa é nossa, nós somos professores e não conseguimos fazer as pessoas entenderem, nós não conseguimos repassar para as pessoas a importância de fazer isso ou fazer aquilo. Então, quando a gente está nessa situação de criticar, sabe? É muito fácil criticar. A gente diz sempre assim, não, porque isso aqui está muito ruim, a cidade é feia porque tem isso, ou porque tem aquilo. E aí eu pergunto, e nós, o que é que nós fazemos para mudar isso? Então, eu acho que cabe, e agora, cada vez mais na situação em que nós estamos vivendo, né, mudando, acho que o mundo vai ficar um pouquinho diferente, né, a nossa consciência vai ter que mudar um pouquinho, a gente não sabe até que ponto isso são causados, ainda agora eu estava assistindo uma live do Leonardo Boff, em que ele mostra que a Terra, a Mãe Terra, né, ela está dando a resposta. Então, de tanta agressão, de tanta destruição, a gente associa muito o vírus, o Covid, com, foi o morcego que passou do morcego para o homem. Esse vírus já existe na natureza há centenas de anos, milhares de anos. Por que só agora ele está dando essa reviravolta? Por que agora está acontecendo isso? Então, realmente a gente tem que repensar as nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos comportamentos em relação ao ambiente. O ambiente tem um limite. O planeta Terra tem um limite. E nós já extrapolamos todos os limites possíveis e imaginários. Então, se a gente quer água para beber, se a gente quer ar para respirar, a gente tem que pensar em formas um pouco mais equilibradas, né, de agir em relação a esse ambiente. Então, não adianta a gente querer explorar e continuar explorando, né, com tantas consequências negativas. O capitalismo ele acaba aumentando muito a pobreza das pessoas e destruindo muito o ambiente. Então a gente tem que repensar essa forma econômica com que nós lidamos hoje em dia. Nós temos que adaptá-la de maneira que ela não acabe sendo uma forma degradadora de nós mesmos. Então nós vemos que essa situação acaba se refletindo. Aí o professor Leonardo Boff dizia, sabe quando você atiça um cachorro, atiça, ele vai, rosna, mas chega uma hora que ele vai querer te morder. Então, essa é mais ou menos a resposta que o planeta Terra está dando para a gente. Porque a gente está usando, ela está segurou. E segundo o professor Boff, ela até dizia que no dia 27 de abril nós conseguimos extrapolar os limites máximos que eram permitidos. Assim, que eram possíveis de existir, que a Terra conseguiria suportar. Então, chega a um ponto que realmente vai haver uma resposta. Então, para todas as ações, há reações. Né? Toda uma ação minha vai causar uma reação, seja ela qual for. Então, a gente pode tentar mudar essa forma de convívio com a natureza. A gente pode tentar ser menos agressivo. A gente já tem, assim, há décadas que a gente já está mudando essa postura. Por exemplo, a agroecologia. A agroecologia é uma maneira de você conseguir produzir seus produtos de uma forma menos impactante, de uma forma mais saudável e de uma forma que você não vai degradar tanto o ambiente. Então, já há grupos, já há muitas pessoas no planeta como um todo que se preocupam com isso. Então, em cada função, os sistemas de reciclagem, eu agora esqueci o nomezinho, os ciclos, né,
e os sistemas de produção, até nas indústrias, né, que tem a questão do ciclo completo, para você não estar gerando resíduo. Então, há várias formas de se agir em todos os níveis, seja na agricultura, na pecuária, seja na própria indústria. Então, esses selos verdes, né, o 14.001 e essas normas e por aí fora, são formas de incentivar a que haja essa mudança. Então, eu acho que cabe a cada um de nós bater no peito e dizer o que é que eu posso fazer para mudar essa situação. E dentro das nossas limitações, eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão, mas quando junta várias andorinhas, aí começam a aparecer e acaba, quando você vê, está num bando de andorinhas e o verão chegou. Então, eu acho que é por aí. Por isso que a gente se preocupa tanto com essa divulgação dessas tecnologias, para que as pessoas realmente apliquem. Só para pegar o gancho rapidinho do morcego, muita gente culpando o coitado do morcego pelo vírus, né? Se a gente vê no Brasil o índice de desmatamento sendo aumentado a cada mês, o índice aumenta, bate recorde. E se a gente continuar desmatando, vai aumentar o contato com esses animais silvestres. E aí a gente vai erradicar o Covid, mas aí vai surgir outro vírus de outro animal e assim vai. Com certeza, nem tenha dúvida disso. E o desmatamento, além de provocar esses desequilíbrios a nível de micro-organismos, que a gente às vezes nem sabe onde é que eles estão, está no tempo. Tá aparecendo um aviso aqui que faltam 30 segundos para acabar. Então, deixa eu só dizer, a floresta amazônica é excessivamente importante também na chuva do país. Se a gente não tiver a floresta amazônica, não tem chuva. Eu agradeço a vocês a audiência. E muito obrigado, professora. Foi um prazer, muito obrigado. Uma verdadeira aula.